Por que algumas pessoas vivem em constante crescimento, enquanto outras, por mais que tentem, parecem presas em um ciclo de frustração, escassez e repetição? Não estou falando de pobreza financeira. Estou falando de algo mais sutil, mais profundo, mais invisível. A pobreza mental. Aquela sensação de que você não é suficiente, de que nunca é o momento certo, de que falta algo. Sempre. Ela se esconde em pensamentos como: isso não é para mim. É muito difícil. Já tentei e não consegui. Eu não sou como eles. Essas frases não são só pensamentos aleatórios. São como algemas mentais. Correntes invisíveis que prendem milhões de pessoas em vidas que não refletem nem 10% do seu verdadeiro potencial. E é aqui que entra Miyamoto Musashi. Não como guerreiro de espadas, mas como cirurgião da mente. Musashi não lutava apenas com lâminas. Ele lutava contra ilusões, contra o ego, contra o medo. Ele usava a espada como símbolo. E entre todas as suas armas, havia uma que não se via, mas cortava mais fundo do que qualquer katana, a espada invisível. Neste vídeo, eu quero te mostrar como usar essa espada invisível para cortar, de uma vez por todas, a pobreza mental que te impede de crescer, de prosperar e de viver com plenitude. E se você está aqui, assistindo a isso, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Vamos juntos. Quando falamos em pobreza mental, estamos falando de uma forma silenciosa de autoaniquilação. Não se trata de falta de conhecimento, inteligência ou talento, mas de uma programação mental baseada no medo, na comparação e na limitação. Musashi, embora fosse um espadachim invencível, dizia que o verdadeiro combate não era contra o outro, mas contra as ilusões que nos enfraquecem por dentro. Ele enfrentava duelos de vida ou morte com calma absoluta. Por quê? Porque já tinha vencido o medo do fracasso, porque não tentava provar nada para ninguém, porque não precisava parecer forte. Ele apenas era. E isso só foi possível porque ele cortou, com sua espada invisível, tudo aquilo que limitava sua visão e sua ação. E o que mais limita um ser humano não é o corpo, não é a falta de oportunidade, é a crença de que ele não pode, de que ele não merece, de que ele não é capaz. A primeira grande lâmina da espada invisível é o desapego da identidade fraca. Quantas vezes você se apresenta com base na sua dor? Eu sou ansioso, eu sou inseguro, eu sou desorganizado. Eu nunca tive sorte. Essas frases não são descrições, são afirmações de identidade. E enquanto você se definir pelas suas limitações, você vai lutar para manter essa identidade viva, mesmo que ela te destrua. Musashi dizia: aquele que vence 1000 homens não é tão forte quanto aquele que vence a si mesmo uma vez. Vencer a si mesmo começa por cortar o apego, a história que você conta sobre quem você é. Você não é a sua ansiedade. Você não é sua infância difícil. Você não é sua falha passada. Você é o que escolhe ser agora. A segunda lâmina da espada invisível corta a mentalidade de escassez. Essa é uma das armadilhas mais perigosas da pobreza mental. A ideia de que nunca há o suficiente, de que se o outro tem, você tem menos, de que o sucesso é limitado e só cabe para alguns, de que a abundância é algo externo, que talvez um dia chegue. Essa mentalidade faz com que as pessoas rejeitem oportunidades por medo, sabotem relações por insegurança e vivam em permanente comparação, como se a vida fosse uma competição infinita por migalhas. Musashi não operava assim. Ele não via adversários como inimigos, mas como espelhos. Ele sabia que a verdadeira batalha era contra a ilusão de separação, de inferioridade, de falta. A mente de escassez vive dizendo: se eu tentar e errar, vão rir de mim. Se eu cobrar pelo que faço, ninguém vai pagar. Se eu crescer, vou perder quem eu amo.
Essas frases não são prudência, são protetores do medo. E medo é o maior ladrão de abundância que existe. Você precisa começar a observar seus pensamentos como um guerreiro observa os passos do inimigo, com atenção, sem julgamento e com prontidão para cortar o que não serve. A terceira lâmina corta a autossabotagem disfarçada de humildade. Você já se pegou dizendo, eu não sou tão bom assim. Quem sou eu para ensinar isso? Tem gente muito melhor que eu. Melhor não chamar atenção. Isso não é humildade. Isso é uma forma sutil de sabotagem. Musashi era humilde, sim, mas no sentido mais verdadeiro. Ele sabia seu valor e não precisava se diminuir para ser aceito. A autossabotagem vem do medo da luz. Muita gente tem medo de fracassar. Mas sabe o que assusta mais ainda? Brilhar. Ser visto. Ter que sustentar sua grandeza. Musashi enfrentava adversários lendários sem hesitar, porque ele não se perguntava se era suficiente. Ele era, não por arrogância, mas por entrega total ao caminho que escolheu trilhar. Você precisa se permitir crescer. Você precisa aceitar sua luz, sua voz, sua força. Você precisa parar de se esconder atrás da falsa modéstia e começar a se comportar como quem está pronto. A quarta lâmina corta o vínculo emocional com o passado. Quantas vezes você revive uma falha, uma humilhação, um erro? Quantas vezes você volta para aquela cena mental que te prende? Musashi dizia, não se arrependa do que fez. Não porque ele era insensível, mas porque ele sabia que o passado não pode ser desfeito, só ressignificado. A pobreza mental vive de passado. Ela se alimenta da sua culpa, do seu medo de repetir o erro, da sua nostalgia por uma versão de si mesmo que já não existe. A espada invisível te convida a cortar esse vínculo, a dizer, eu fui aquilo, mas não sou mais. A declarar, aprendi, evoluí, e agora sigo mais leve, mais claro, mais forte. Você não deve nada ao seu eu antigo. A única fidelidade que precisa ter é com quem você está se tornando. E agora, chegamos à última lâmina, a mais sutil e poderosa, o corte do pensamento automático. Musashi dizia que a mente precisa estar como a água, pronta, fluida, sem forma fixa. Mas o que vemos hoje é o oposto. Mentes rígidas, previsíveis, reativas. Pessoas que pensam sempre igual, reagem sempre igual, vivem no piloto automático. A espada invisível corta o ciclo da repetição inconsciente. Ela rompe o hábito de pensar como sempre pensou, de julgar como sempre julgou, de viver como sempre viveu. Ela exige presença. E presença é o estado de quem assume total responsabilidade por cada gesto, palavra e pensamento. Quando você assume esse estado, começa a perceber que cada pensamento é uma semente e que toda pobreza mental nasce da escolha inconsciente de plantar medo, limitação, fuga e dependência. A partir de hoje você tem outra escolha. Você pode cortar o pensamento que diz que você não é capaz, cortar a voz que repete que é tarde demais, cortar a crença de que você precisa da aprovação dos outros para começar. Você pode afiar sua mente como uma espada e usar essa lâmina invisível para libertar não apenas a si mesmo, mas todos ao seu redor, através do seu exemplo. Musashi morreu sem ser derrotado. Mas sua maior vitória não foi nos campos de batalha, foi na mente, na escolha de viver sem medo, sem apego, sem auto-engano. Ele se tornou mestre não por vencer inimigos, mas por cortar tudo o que o impedia de ser inteiro. E agora, eu te pergunto, qual pensamento você precisa cortar hoje? Qual mentira você tem repetido para si mesmo? Qual ciclo chegou a hora de romper? Comenta aqui embaixo. Essa é a sua espada. Esse é o seu momento. E se esse vídeo te ajudou a clarear algo dentro de você, compartilha com alguém que está preso em uma prisão mental e não sabe como sair. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações.
Porque aqui, a gente treina a mente como um verdadeiro guerreiro treina sua lâmina, com atenção, disciplina e presença. A pobreza mental pode ser invisível, mas o corte da consciência é impossível de ignorar. E a partir de agora, você já não é mais o mesmo.